Existe uma palavra que sozinha já cria duas reações opostas no mundo. Para muitos no Ocidente, ela significa terrorismo. Para muitos muçulmanos modernos, ela significa apenas esforço espiritual. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. O que acontece quando você tira essa palavra das disputas atuais e coloca ela nas mãos dos juristas clássicos? Porque no FIG, jihad não é metáfora, é lei. E lembre-se disso. Aqui nós não vamos discutir opinião moderna, nem narrativa política. Nós vamos fazer algo muito mais desconfortável. Olhar para como os juristas clássicos definem essa palavra. Porque isso muda completamente a conversa. A palavra jihad vem da raiz jahada, esforço, luta. No Alcorão ela aparece em contextos espirituais e militantes. Mas isso na verdade é irrelevante para a pergunta central, porque leis não são construídas pelos dicionários, são construídas pela jurisprudência. E é aqui que tudo muda. Pois o problema não é o que a palavra significa, é o que os juristas fizeram dela. Alguns textos se tornam centrais. 2:193, combater até que a religião seja para Deus. 8:39, combater até que a religião seja inteiramente de Deus. 9:29, combater até que paguem a dízia com submissão. Esses versículos não falam apenas de autodefesa imediata. Eles estabelecem um objetivo, e isso é decisivo. Isso foi entendido como defesa ou como algo maior? Hoje se repete que jihad é apenas defensiva, mas essa não é a leitura dominante no FIG clássico. Al-Shafiti, Al-Mawardi, Ibn Qadama tratam a jihad ofensiva como dever coletivo quando há capacidade. Majid Kaduri explica que o estado base entre Dar al-Islam e Dar al-Harb não é paz permanente, é conflito potencial regulado. A ideia de defesa exclusiva não é a posição clássica principal. Jihad ofensiva é fard kifaya. Não é obrigação individual constante, mas deve ser cumprida pela comunidade quando possível. E não depende de agressão prévia. Isso encaixa perfeitamente na divisão do mundo que já vimos. O Wael al-Haq mostra essa coerência jurídica. E o famoso jihad interior? Existe tradição espiritual, mas o chamado o maior jihad não carrega o mesmo peso jurídico nos textos canônicos. Ignaz Goldziher já observava isso. A tradição mística nunca substituiu a tradição legal. No FIG, jihad armado permanece central. O espiritual existe, sim, mas não redefine a lei. A expansão dos séculos 7 e 8 não foi vista como imperialismo comum. Foi vista como cumprimento de dever jurídico. Bernard Lewis mostra que foi entendida como extensão da ordem correta. E isso muda completamente a leitura histórica. Hoje, muitos pensadores dizem que jihad ofensiva pertence ao passado. Mas essa leitura surge por causa do sistema moderno de estados soberanos. Isso é adaptação política, não mudança textual original. E vamos ser honestos, reduzir jihad a terrorismo é simplificação. Reduzir jihad a esforço espiritual exclusivo também é simplificação. No Islã clássico, jihad é categoria jurídica estruturada, com dimensões ofensivas e defensivas, integrada a uma visão hierárquica do mundo. E sem entender isso, não é possível entender como o sistema funcionou historicamente. No próximo episódio, a pergunta muda. Não é mais
como se luta, e sim qual é o objetivo final dessa luta. E se você chegou agora e ainda não viu o primeiro capítulo dessa série e você quer continuar a entender profundamente o que os textos dizem, o link para o primeiro capítulo está nos comentários.